O som daquilo ecoou pelo salão imponente da mansão Ashcroft, com um silêncio tão cortante que ninguém ousava respirar. Governadores, juízes, executivos e conselheiros senhores baixaram os olhos enquanto Vincent Ashcroft, o chefe da máfia mais temido da costa leste, dispensava friamente a única pessoa que ninguém jamais imaginou que sairia. Helena Brooks apenas acenou. Ela não discutiu, ela não pediu desculpa. Ela colocou calmamente as chaves de latão da biblioteca na mesa de conferências polida, agradeceu a Vincent pelos anos que passou cuidando da biblioteca da família e saiu com a mesma dignidade gentil que carregou todos os dias durante os últimos 12 anos. Ninguém a seguiu. Ao amanhecer do dia seguinte, o pequeno almoço terminou em lágrimas, porque as crianças recusaram-se a comer sem a sua história matinal. Servos idosos perderam a medicação. Documentos familiares importantes desapareceram sob montanhas de papéis deslocados. Reuniões começaram tarde. Até a própria mãe de Vincent olhou para a mansão com uma confusão silenciosa antes de fazer uma única pergunta que fez todas as salas ficarem em silêncio. Se ela só organizava livros, por que é que esta casa já não parece um lar? As portas de carvalho polido fecharam-se atrás de Helena Brooks sem um som. Durante 12 anos, ela tinha percorrido aqueles corredores carregando braçadas de livros, listas de leitura manuscritas e pequenos lembretes que ninguém notava até que desaparecessem. Hoje, ela carregava apenas uma pequena caixa de cartão. Lá dentro descansava uma fotografia enquadrada do clube de leitura de verão das crianças, um marcador de página desbotado com lavanda prensada e uma caneca de porcelana lascada que dizia: "Toda a história encontra o seu leitor." Ninguém a parou, não porque não quisessem, porque ninguém sabia como questionar a decisão de Vincent Ashcroft. A equipa permaneceu em silêncio ao longo do corredor, enquanto Eleanor oferecia a cada um deles o mesmo sorriso gentil. "Espero que todos se cuidem bem." A governanta Martha sentiu lágrimas a picarem-lhe os olhos. "A senhora também, senhorita Brooks?" Eleanor acenou uma vez antes de desaparecer pelos portões da frente. Dentro da sala de conferências, Vincent continuou a reunião como se nada de invulgar tivesse acontecido. O relatório logístico trimestral. A sua voz permaneceu calma. Eleanor, a proposta de expansão. Os executivos imediatamente voltaram a discutir contratos avaliados em centenas de milhões de euros. Ninguém ousou mencionar a bibliotecária. Para Vincent, o assunto estava encerrado. Eleanor tinha-o interrompido na frente de convidados influentes. Se ela tinha estado correta, era irrelevante. Liderança dependia de autoridade. Autoridade exigia disciplina. Ele recusou-se a permitir que alguém, mesmo alguém tão inofensivo como uma bibliotecária, minasse esse princípio. Quando a reunião terminou, Vincent saiu sem mais um pensamento. O primeiro sinal apareceu naquela noite. A sua sobrinha de 8 anos, Lily, vagueou pela sala de jantar, carregando seu livro de histórias favorito. "Onde está a senhorita Eleanor?" A ama hesitou. "Ela já não trabalha aqui." Lily franziu o sobrolho. "Mas as quartas-feiras são as noites dos dragões." Todas as quartas-feiras, Eleanor lia aventuras de fantasia antes do jantar. Tornou-se uma rotina tal que ninguém se lembrava como tinha começado. Sem a história, Lily mal tocou na sua refeição. O seu irmão mais novo imitava-a silenciosamente. No final do jantar, 2 pratos intocados permaneceram na mesa. O cozinheiro assumiu que as crianças simplesmente não estavam com fome. Na manhã seguinte, o pequeno almoço começou 20 minutos atrasado. Não porque os cozinheiros estivessem atrasados, mas porque ninguém conseguia localizar a sua peça de chá antiga favorita, a senhora Ashcroft. Normalmente, Eleanor lembrava o mordomo todas as quintas-feiras que ela tinha sido movida para o conservatório depois do chá em família. Nenhum lembrete veio. 3 empregados procuraram quase meia hora antes de a encontrarem exatamente onde Helena se teria lembrado. Vincent notou o atraso. "Por que é que o pequeno almoço está atrasado?" O mordomo baixou a cabeça. "Um pequeno mal-entendido, senhor." Vincent aceitou a explicação sem mais uma pergunta. Mais tarde, naquela manhã, a senhora Delgado, uma das empregadas domésticas idosas, quase desmaiou enquanto limpava o corredor oeste. Ela tinha se esquecido de tomar a sua medicação para o coração.
Durante anos, Helena deixava discretamente um lembrete manuscrito ao lado do seu chá matinal todas as quintas-feiras. Mas ninguém sabia. Quando Marta a apressou para se sentar, a senhora Delgado sussurrou fracamente. Eu nunca me esqueci antes. Nenhuma das mulheres percebeu que ela nunca se tinha realmente lembrado por conta própria. Alguém sempre se tinha importado o suficiente para se lembrar por ela. Em outros lugares dentro da mansão, a confusão multiplicava-se silenciosamente. O florista entregou lírios brancos em vez de rosas amarelas para a sala de estar da senhora Ashcraft. Ninguém se lembrava que ela detestava o cheiro dos lírios. Um professor visitante chegou para examinar manuscritos raros. Os livros já tinham sido preparados, exceto que ninguém sabia onde Helena os tinha organizado cuidadosamente. Um jovem criado procurou quase uma hora pelos livros ilustrados bilíngues das crianças solicitados pelo primo de Vincent. Eles sempre apareciam exatamente quando eram necessários. Hoje, pareciam ter desaparecido. Os livros não tinham desaparecido. Apenas a única pessoa que conhecia cada prateleira de coração se tinha ido embora. Vincent passou a tarde a rever contratos no seu escritório privado. Tudo parecia normal. Relatórios de negócios chegavam a tempo. A segurança permanecia impecável. A propriedade funcionava com precisão militar. No entanto, as interrupções tornaram-se estranhamente frequentes. Uma secretária bateu 2 vezes para perguntar onde estavam armazenados os documentos legais arquivados. O chefe de cozinha solicitou confirmação sobre a reunião familiar de fim de semana, porque Eleanor geralmente coordenava o horário de leitura das crianças juntamente com os horários das refeições. Tutor perguntou se alguém sabia qual neto tinha dificuldades com dislexia porque Helena sempre preparava livros especiais para ele. Vincent respondeu a cada pergunta com crescente impaciência. Descubram, certamente adultos inteligentes conseguiriam gerir sem uma bibliotecária. Enquanto isso, Eleanor destrancou o modesto apartamento que tinha alugado anos antes, muito antes de se juntar à propriedade Ashcraft. O silêncio parecia estranho. Ela desempacotou cuidadosamente os seus livros em prateleiras estreitas de madeira antes de fazer uma simples chávena de chá. O seu telefone tocou. Uma mensagem da biblioteca pública do bairro. O voluntário de leitura das crianças cancelou amanhã. Alguma hipótese de estares disponível? Eleanor sorriu. Ficaria deliciada. Ela pousou o telefone e olhou pela janela. Sentiu tristeza, mas não amargura. As pessoas muitas vezes acreditavam que bondade significava fraqueza. Ela sabia melhor. Bondade era escolher a paz quando o ressentimento seria mais fácil. De volta à mansão, a mãe de Vincent vagueou pela enorme biblioteca privada após o jantar. O quarto parecia imaculado. Cada prateleira brilhava. Cada livro estava perfeitamente alinhado. No entanto, algo parecia inequivocamente errado. Ela caminhou lentamente em direção à secretária vazia de Eleanor. Sem recomendações manuscritas. Sem um pequeno vaso de flores frescas, sem uma pilha de livros à espera de crianças curiosas, apenas silêncio. Ela pousou as pontas dos dedos na madeira polida e suspirou. Quando Vincent entrou, momentos depois, ela virou-se para ele. Mantiveste esta biblioteca lindamente. Ele acenou. Claro. Ela olhou diretamente nos olhos do filho. Então, com uma decepção silenciosa, disse: a biblioteca nunca foi a razão pela qual a mantivemos. Vincent Ashcraft acreditava que os problemas podiam sempre ser resolvidos contratando as melhores pessoas. 3 dias após a saída de Eleanor, o diretor de recursos humanos da propriedade anunciou orgulhosamente que tinham recrutado um dos bibliotecários privados mais respeitados de Nova York. O seu currículo era impecável. 2 mestrados, 20 anos de experiência em arquivo. Ela catalogava manuscritos raros com velocidade espantosa e corrigiu um atlas do século XVIII mal rotulado na sua primeira hora. Vincent deu uma olhada no relatório. Excelente! No que lhe dizia a respeito, o assunto estava resolvido. Não estava. Naquela noite, a pequena Lily vagueou pela biblioteca carregando o jardim secreto. A nova bibliotecária sorriu profissionalmente. Gostarias que eu lesse o capítulo 1? Lily olhou em volta da sala. Onde está a senhorita? Eleanor? Estou a substituí-la.
Lily abraçou o livro silenciosamente contra o peito. Não podes. Ela virou-se e saiu. A bibliotecária ficou congelada. Ela tinha passado décadas a preservar coleções inestimáveis. Nenhuma universidade a tinha ensinado a substituir a presença de alguém. A manhã seguinte não correu muito melhor. Um dos assistentes da cozinha aproximou-se nervosamente da nova bibliotecária. A senhorita Elelanena sempre soube quais os livros de culinária que o chefe romano pegava emprestado. Receio que isso esteja fora das minhas responsabilidades. Um jardineiro idoso parou. A senhorita Eleanor encomendava livros sobre rosas todos os anos na primavera. Eu apenas gerencio a coleção da biblioteca. Uma jovem criada sussurrou. A senhorita Eleanor ajudava-me a praticar a leitura depois do trabalho. A bibliotecária hesitou. Lamento. Ao almoço, ela percebeu algo para o qual nenhuma entrevista a tinha preparado. Todos vinham à procura de livros. Quase ninguém precisava realmente de livros. Eles precisavam de Eleanor. Ela demitiu-se antes do fim da semana. Vincent franziu o sobrolho quando a carta de demissão aterrou na sua secretária. Que razão ela deu? O diretor de RH hesitou constrangido. Ela disse, esta posição não é realmente sobre gerenciar uma biblioteca. Vincent levantou o olhar. O que é que isso sequer significa? Ninguém respondeu porque ninguém sabia como explicar o trabalho invisível que Eleanor tinha feito todos os dias. O segundo substituto durou 4 dias. Modernizou o catálogo, instalou rastreio digital, reorganizou as prateleiras alfabeticamente. As crianças queixaram-se que não conseguiam encontrar as suas histórias favoritas. A senhora Ashcraft não conseguiu localizar a coleção de poesia que Eleanor tinha arranjado por memórias em vez de números. O servo parou de visitar a biblioteca completamente. Ele foi-se embora silenciosamente. O terceiro bibliotecário sobreviveu exatamente uma tarde após ser questionado 17 vezes não relacionadas, incluindo onde encontrar o marcador de página da sorte de Lily, quais romances a senhora Delgado adorava depois de consultas médicas e por que o cão da família continuava a dormir ao lado da cadeira vazia de Eleanor. Ele recusou educadamente a posição antes do pôr do sol. Pela primeira vez em anos, Vincent encontrou-se a encarar um problema que o dinheiro não conseguia resolver. O seu chefe de gabinete entrou cautelosamente. Contactamos todas as grandes associações de bibliotecas privadas e ninguém mais quer a posição. Vincent recostou-se. Aumente o salário. Já o duplicamos. Triplique. O chefe de gabinete hesitou. Não acredito que a compensação seja o problema. Vincent olhou para ele agudamente. Então o que é? O homem procurou as palavras certas. Acho que as pessoas acreditam que estão a ser contratadas para substituir alguém impossível de substituir. O escritório ficou em silêncio. Nesse fim de semana, Vincent compareceu a um almoço em família. Normalmente, a sala de jantar fervilhava de risos. Hoje, as conversas desvaneceram-se rapidamente. Os netos terminaram de comer cedo e afastaram-se. A sua mãe mexia no seu chá, distraidamente. Até a equipa movia-se mais silenciosamente do que o normal. Finalmente, ela pousou a sua chávena. Reparaste? Vincent levantou o olhar. Reparei em que? Ninguém demora mais. Ele franziu o sobrolho. Estão ocupados. Ela abanou a cabeça gentilmente. Costumavam inventar razões para passar pela biblioteca. Eles ficavam porque Eleanor sempre os fazia sentir vistos. Vincent não disse nada. Naquela tarde, ele conduziu pela cidade sozinho, não porque tivesse planeado pedir desculpa. Ele simplesmente queria entender. O endereço levou-o a um modesto edifício de tijolos entre uma padaria e uma florista. Uma placa de madeira dizia Biblioteca Comunitária Riverside. Nada disso se assemelhava à grandiosidade da mansão Ashcraft. A tinta estava ligeiramente desbotada. Desenhos de crianças decoravam as janelas da frente. Caixas de flores transbordavam com margaridas alegres. Assim que Vincent entrou, o murmúrio suave de risos cumprimentou-o. Eleanor estava sentada de pernas cruzadas num tapete colorido, rodeada por quase 20 crianças. Ela não estava a ler. Ela fingia ser uma pirata confusa, à procura de um mapa do tesouro escondido dentro de um livro ilustrado. Cada criança gritava direções ao mesmo tempo. Não, Capitã Eleanor, vira a página. Os dragões estão atrás de ti.
Ela ofegou dramaticamente e girou. A sala explodiu em risos deleitados. Vincent nunca a tinha visto assim. Na propriedade, ela era sempre calma e composta. Aqui ela ria tão livremente que pequenas rugas apareciam ao lado dos seus olhos. Ela parecia mais leve. Quando a hora da história terminou, as crianças não correram para a saída. Em vez disso, alinharam-se para a abraçar. Cada criança recebeu uma despedida diferente. Boa sorte no teu teste de ortografia. Diz à tua avó que guardarei o romance de mistério. Não te esqueças da tua inalador depois do futebol. Vincent observou em descrença. Ela lembrava-se de cada detalhe. Não porque tivesse que o fazer, mas porque genuinamente se importava. As crianças finalmente foram embora. Quase imediatamente, um homem idoso aproximou-se, carregando um romance desgastado. Acabei o livro que recomendaste. Eleonor sorriu. Sabia que adorarias o final. Tinhas razão. Uma jovem mãe chegou momentos depois. O meu filho finalmente gosta de ler. Que bom. Um adolescente devolveu timidamente um romance. Fez-me pensar de forma diferente. Fico feliz. Uma conversa após a outra. Cada breve, cada calorosa, cada sincera. Ninguém se dirigiu a ela como senhorita Brooks. Para eles, ela era simplesmente Eleanor. Vincent permaneceu perto da entrada muito mais tempo do que pretendia. O diretor da biblioteca notou-o. Primeira vez a visitar? Sim. A mulher sorriu orgulhosamente. Ela é extraordinária, não é? Vincent respondeu quase automaticamente. Ela sempre foi. O diretor riu suavemente. Quando Eleanor começou aqui, pensei que ela organizaria as nossas prateleiras. Ela olhou em volta da pequena biblioteca movimentada. Em vez disso, ela organizou pessoas. Vincent observou outra criança a correr de volta, só para acenar uma vez mais. Só então, ele entendeu o que a sua mãe tinha tentado dizer-lhe. A propriedade Ashcroft nunca tinha estado a perder uma bibliotecária. Tinha perdido a mulher silenciosa que fazia cada lugar onde entrava parecer um lar. Vincent não contou a ninguém onde ia às terças-feiras à tarde. Oficialmente, ele tinha reservado o tempo para relações comunitárias. Não oficialmente, ele encontrava-se a estacionar 2 quarteirões da biblioteca comunitária Riverside e a percorrer o resto da distância, esperando que ninguém reconhecesse o homem cujo nome intimidava salas de conselhos em toda a costa leste. A pequena biblioteca já estava movimentada quando ele chegou. Crianças estavam a arranjar cadeirinhas minúsculas, num círculo torto. Dragões de cartolina penduravam-se do teto. Alguém tinha colado um sinal manuscrito ao lado do canto de leitura. Voluntário convidado. Lê hoje. Vincent franziu o sobrolho. Ele olhou em volta. Quem é o voluntário? Eleanor sorriu enquanto trazia uma pilha de livros ilustrados. Tu és. Peço perdão. Ofereceste-te para ajudar. Apenas disse que queria observar. Ela inclinou a cabeça inocentemente, e eu observei que chegaste 15 minutos mais cedo. Antes que Vincent pudesse objetar, meia dúzia de crianças viu-o. O homem alto está aqui. Ele vai ler hoje? Ele parece um vilão de cinema. Não, sussurrou dramaticamente outro rapazinho. Ele parece mais assustador. A sala explodiu em gargalhadas. Vincent tinha negociado fusões de 1.000 milhões de euros sem desviar o olhar. Agora 20 crianças olhavam para ele com expectativas impossíveis pela primeira vez em anos. Ele sentiu-se nervoso. Eleanor entregou-lhe um livro ilustrado sobre um dragão que tinha medo de voar. Tem vozes diferentes. Vincent piscou os olhos. Vozes diferentes. Ela acenou. O dragão, a coruja, o coelho, a avó, o esquilo. Ele olhou para a capa colorida como se fosse um documento secreto do governo. Não fui informado que haveria esquilos. 5 minutos depois. E então o dragão disse. Vincent parou. Como é que um dragão soaria exatamente? Uma menina levantou a mão. Não assim. Outra criança acrescentou. Estás a fazê-lo soar como o avô de alguém. As risadas explodiram pela sala. Vincent limpou a garganta. Ele tentou novamente. O dragão, de alguma forma, soava ainda mais velho. As crianças rolaram no tapete a rir. Até Eleanor teve de cobrir a boca. Desculpa, sussurrou entre risos. Eu realmente desculpa. Ela não se desculpava. Os seus olhos brilhavam demasiado. No final da história, as crianças tinham-no corrigido 17 vezes. Dragões rugem.
Corujas piscam mais. Coelhos não falam tão devagar. O esquilo precisa de mais energia. Vincent aceitou cada correção com notável paciência. Quando a última página terminou, um rapazinho deu a sua avaliação honesta. Foste péssimo. A sala ficou em silêncio. Então o rapaz sorriu. Mas tentaste. Outra criança acenou seriamente. Podes voltar na próxima semana. Vincent surpreendeu-se. Gostaria. Depois de as crianças saírem para as atividades manuais, Vincent ajudou a empilhar as cadeiras minúsculas. Envergonhei-me. Eleanor sorriu. Sobreviveste. Comandei equipas de segurança armada, e hoje foste derrotado por crianças de 6 anos. Elas eram surpreendentemente organizadas. Elas aprenderam com as bibliotecárias. Pela primeira vez desde que a conheceu, Vincent riu sem contenção. O som assustou até ele. Semana após semana, ele voltava. Ele nunca anunciava as suas visitas. Ele simplesmente aparecia. Às vezes ele empilhava livros. Às vezes ele reparava livros ilustrados partidos com fita adesiva transparente. Às vezes ele carregava caixas pesadas de doações. As crianças gradualmente pararam de o tratar como um estranho. Em vez disso, deram-lhe tarefas. Sr. Vincent, és muito lento. Sr. Vincent, este puzzle vai ali. Não, está ao contrário. Ele obedecia a cada instrução com dignidade silenciosa. Nenhum executivo da sua empresa acreditaria. Numa terça-feira, Vincent notou um cavalheiro idoso a entrar com uma mala de couro envelhecida. O seu cabelo grisalho estava impecavelmente penteado. O seu casaco tinha cotoveleiras. Várias crianças correram imediatamente para ele. Sr. Harold, lê a história de fadas. Harold sorriu calorosamente. Suponho que posso. Elalannena cumprimentou-o com afeto óbvio. Encontraste outra edição antiga? Encontrei. Sabia que ias apreciar. Vincent observou-os a rir de uma antiga coleção de contos de fadas. Algo desconhecido apertou-lhe o peito. Durante a hora da história, Harold sentou-se ao lado de Elalannena. As suas vozes misturaram-se naturalmente enquanto se revezavam a ler. Ela sorriu muitas vezes. Ela tocou levemente no seu braço enquanto ria de uma das suas piadas. Vincent encontrou-se a olhar para as páginas do seu próprio livro sem ler uma única palavra. Uma menina puxou-lhe a manga. Página errada. Ela piscou os olhos. Oh, estás a olhar para essa imagem há 5 minutos. Depois de as crianças saírem, Harold ajudou Elalannena a recolher lápis de cor espalhados. Vejo-te na próxima terça-feira. Guardarei a tua cadeira favorita. Agradeço isso. Trocaram um sorriso fácil nascido de uma amizade silenciosa. Vincent caminhou com uma pilha de livros que não precisava realmente de ser carregada. Precisas de ajuda? Harold pareceu agradavelmente surpreendido. Acredito que terminamos. Vincent acenou. Muito bem. Seguiu-se um silêncio estranho. Harold estendeu a mão. Sou Harold Bennett. Vincent Ashcroft. O homem mais velho sorriu educadamente. Um prazer, sem reconhecimento, sem intimidação, sem medo, apenas bondade. De alguma forma, isso irritou Vincent mais do que deveria. A conduzir para casa, ele encontrou-se a fazer ao seu motorista uma pergunta absurda. Achaste que Eleanor e Harold são? O motorista olhou para o espelho. Amigos, respondeu Vincent, demasiado depressa. Obviamente. Uma pausa. Mas talvez ele parou. O motorista sabiamente não disse nada. Após vários minutos, Vincent murmurou quase para si mesmo. Ele traz-lhe livros. O motorista acenou. Tu também. Vincent franziu o sobrolho. Isso é diferente. Se assim dizes, senhor. Na terça-feira seguinte, Vincent chegou 20 minutos mais cedo do que o habitual. Harold já lá estava. Ficaram em lados opostos da entrada como 2 cavalheiros a fingir não se notarem. Harold sorriu. Estás adiantado. Tu também. Eu queria a cadeira confortável. Vincent olhou para o canto de leitura. Existem 6 cadeiras idênticas. Harold riu. Não depois de Eleanor colocar almofadas. Antes que Vincent pudesse responder, Eleanor passou pela porta carregando uma bandeja de bolachas caseiras. Ela parou, olhou para ambos os homens e depois sorriu lentamente. Vocês dois estão a competir pela melhor cadeira de leitura. Não estão? Nenhum deles respondeu. O silêncio era resposta suficiente.
Helena riu tanto que quase deixou cair a bandeja, por razões que Vincent não conseguia explicar. Ouvir o seu riso parecia estranhamente mais recompensador do que vencer qualquer negociação empresarial que ele já tivesse travado. No entanto, sob aquele calor, outra realização instalou-se silenciosamente no seu coração. Pela primeira vez em décadas, ele não tinha medo de perder a sua reputação. Tinha medo de perder alguém cuja felicidade já não dependia dele. A gala anual de caridade da Fundação Ashcraft transformou o Museu Histórico da cidade numa mostra brilhante de riqueza e influência. Lustres de cristal banhavam o grande salão em luz quente. Políticos trocavam apertos de mão com líderes empresariais. Filantropos posavam para fotógrafos ao lado de arranjos florais imponentes. Todos os convidados usavam algo extraordinário. Vincent Ashcraft chegou pontualmente. Como sempre, a conversa abrandou no momento em que ele entrou. O respeito seguia-o como uma sombra. Esta noite, no entanto, a sua atenção vagava em direção à entrada a cada poucos minutos. Ele estava à espera de alguém. Quando Eleanor finalmente apareceu, a sala não ficou em silêncio por causa de diamantes ou vestidos de grife. Ela usava um simples vestido de noite azul marinho que lhe servia confortavelmente. Sem joias extravagantes, sem entrada dramática, apenas confiança silenciosa. Ela cumprimentou os voluntários do museu antes de reconhecer a elite da cidade. Vários convidados sorriram calorosamente. Outros mal a notaram. Vincent notou, por razões que ele já não questionava. Ela tornou-se o centro de todas as salas, simplesmente fazendo com que as pessoas dentro delas se sentissem importantes. Eleanor. Um grupo de crianças da biblioteca comunitária Riverside correu na sua direção. Os seus pais pediram desculpa. Lamento muito. Eles estão entusiasmados há uma semana. Eleanor riu. Está perfeitamente tudo bem. Uma menina segurou orgulhosamente um marcador de página feito à mão decorado com pequenas estrelas pintadas. Fiz isto para ti. Eleanor aceitou-o como se fosse inestimável. É lindo. Vincent observou do outro lado do salão. Perto estavam diretores de corporações multinacionais com presentes que valiam fortunas. No entanto, Eleanor dava mais valor a um marcador de papel de criança do que a qualquer doação cara. Ele encontrou-se a sorrir. O programa da noite focou-se em iniciativas de literacia em todo o estado. A Fundação Ashcraft tinha doado milhões a bibliotecas, escolas e programas educacionais. Ironicamente, quase ninguém conhecia a mulher que tinha inspirado silenciosamente muitos desses projetos. Durante o jantar, Helena sentou-se com bibliotecários públicos, professores, veteranos e voluntários comunitários. Vincent sentou-se na mesa principal entre governadores e executivos. No entanto, ele continuava a olhar para a mesa dela. Ela ria muitas vezes. Ela ouvia mais do que falava. As pessoas inclinavam-se naturalmente para ela. Não era influência, era calor. Quando a sobremesa foi servida, o membro mais novo do conselho da fundação, Richard Hawthorne, subiu ao palco. Richard era polido, bem-sucedido e profundamente orgulhoso de ambos. Ele deu as boas-vindas aos doadores antes de convidar vários convidados para discutir brevemente a importância da literacia. Inesperadamente, ele olhou para Eleanor. E talvez a senhorita Brooks gostaria de dizer algumas palavras. Ela pareceu surpreendida, mas aceitou educadamente. A audiência aplaudiu. Ela caminhou calmamente para o palco. Richard sorriu educadamente para o microfone. Então, com volume suficiente para todos ouvirem, ele acrescentou: afinal, é sempre charmoso ouvir a perspectiva de apenas uma bibliotecária. Algumas risadas desconfortáveis dispersaram-se pelo salão. Outros baixaram os olhos para suas mesas. Vincent sentiu a mandíbula apertar. Antes que pudesse levantar-se, Eleanor pegou gentilmente no microfone. Ela sorriu. Não com embaraço, não com raiva, simplesmente com bondade. Quando as pessoas ouvem a palavra bibliotecária, começou suavemente. Geralmente imaginam prateleiras, catálogos e salas silenciosas. Alguns convidados acenaram. Mas livros nunca foram realmente o meu trabalho. Ela olhou para a audiência. O meu trabalho sempre foram pessoas. O silêncio espalhou-se pelo salão.
Tenho visto crianças descobrirem coragem porque uma história lhes mostrou que outra pessoa sentiu medo. Tenho visto viúvos solitários a sorrir novamente porque alguém se lembrou de qual romance a sua falecida esposa amava. Tenho visto adultos a aprender a ler pela primeira vez aos 60 anos. A sua voz nunca subiu. Não precisava. Uma biblioteca não é valiosa porque pessoas ricas constroem edifícios bonitos. Ela fez uma pausa. É valiosa porque cada pessoa que atravessa suas portas merece acreditar que importa. Tu não preservas livros porque são caros. Tu preservas-los porque algures dentro dessas páginas alguém pode finalmente sentir-se compreendido. Silêncio completo. Nenhuma câmara disparou. Nenhum copo tilintou. Todos os olhos permaneceram fixos nela. Richard forçou um sorriso educado. Bem, isso foi certamente sentido. As suas palavras soaram estranhamente ocas. Ele olhou para a mesa principal, esperando que Vincent movesse suavemente a noite adiante. Em vez disso, Vincent levantou-se lentamente. A sala instintivamente seguiu. Ele caminhou até ao palco sem uma única palavra. Richard deu um passo para o lado pela primeira vez naquela noite. Ele parecia incerto. Vincent aceitou o microfone. Ele não falou imediatamente. Em vez disso, virou-se para Elanena, depois para a audiência. Quando a senhorita Brooks trabalhou na mansão Ashcraft, disse, eu acreditei que ela gerenciava uma biblioteca. Um leve sorriso cruzou o seu rosto. Eu estava errado. Ele olhou diretamente para os membros do conselho. Ela gerenciava algo infinitamente mais valioso, a humanidade da nossa família. Um murmúrio silencioso varreu o salão. Vincent continuou. Quando a dispensei, acreditei que substituir uma bibliotecária seria fácil. Ele olhou para Eleanor. Descobri que a bondade não pode ser recrutada, a compaixão não pode ser comprada e a confiança não pode ser exigida. Tem de ser conquistada. Ele respirou lentamente. Os programas de literacia que esta fundação apoia com orgulho carregam as suas impressões digitais de formas que a maioria de nós nunca notou. Cada criança encorajada a ler, cada empregado tratado com dignidade, cada tradição que nos lembrava que éramos uma família em vez de apenas uma instituição, era mais forte porque Eleanor Brooks escolheu importar-se. Ele baixou o microfone. Recebo reconhecimento público por liderar esta família. A verdade é que ela silenciosamente nos lembrou por que a liderança importa em primeiro lugar. Por um batimento cardíaco, ninguém se moveu. Depois os aplausos começaram. Um professor levantou-se, depois outro. Os bibliotecários levantaram-se juntos. Veteranos seguiram. Pais, voluntários, executivos, juízes, governadores. Em segundos, todo o salão estava de pé a aplaudir. Não porque Vincent o tivesse ordenado, mas porque cada palavra parecia inegavelmente verdadeira. Richard permaneceu congelado ao lado do pódio. A sua observação anterior agora soava dolorosamente pequena. Nenhuma acusação tinha sido feita, nenhuma humilhação entregue. No entanto, todos entenderam exatamente quem tinha conquistado o respeito genuíno e quem tinha meramente possuído um título impressionante. Eleanor olhou para Vincent com gratidão silenciosa. Nenhum dos dois falou. Não precisavam. Pela primeira vez desde o dia em que a despedira, Vincent não tinha usado o seu poder para proteger a sua reputação. Tinha-o usado para honrar o valor de outra pessoa. E, ao fazê-lo, ele tinha finalmente tornado-se o líder que Eleanor sempre acreditou que ele podia ser. Os aplausos perduraram muito depois de a gala ter terminado. Os convidados continuaram a discutir o discurso de Elanena enquanto se dirigiam para as saídas. Alguns aproximaram-se dela para se apresentarem. Professores agradeceram-lhe. Pais partilharam histórias sobre crianças que tinham descoberto o amor pela leitura. Jovens bibliotecários pediram conselhos. Ela cumprimentou cada pessoa com a mesma atenção paciente que sempre dera, fazendo com que cada conversa parecesse a única que importava. Do outro lado do salão, Vincent observava silenciosamente. Anos atrás, ele teria medido o sucesso pelo número de pessoas influentes que procuravam a sua atenção. Esta noite, ele percebeu que o respeito genuíno parecia muito diferente. Não podia ser exigido. Só podia ser inspirado. Vários dias depois, Vincent estava novamente do lado de fora da biblioteca comunitária Riverside.
Desta vez, ele não carregava contratos. Nenhuma assistência o seguia. Nenhum chofer esperava com o motor ligado. Apenas um único envelope repousava nas suas mãos. Elelânena levantou os olhos de organizar livros infantis quando o sino por cima da porta tocou. Tornaste-te um visitante regular. Suponho que sim. Ela sorriu. O que te traz aqui hoje? Ele colocou o envelope suavemente na secretária de atendimento. Ela abriu-o. Dentro estava uma oferta formal. Diretor da biblioteca privada Ashcraft. Autoridade total sobre o seu futuro. Um salário maior do que a maioria dos executivos ganhava. Financiamento para programas de literacia, equipa escolhida inteiramente por ela. Ela leu cada página cuidadosamente, depois dobrou os papéis e devolveu-os. Estou honrada. A sua voz permaneceu gentil, mas não. Vincent piscou os olhos. Não, já encontrei o meu lugar. Ele olhou à volta da pequena biblioteca. Crianças estavam a pintar marcadores numa mesa. Um casal idoso partilhava silenciosamente o jornal perto da janela. Um jovem pai imigrante praticava a leitura em voz alta com a filha. Todos pareciam confortáveis. Todos pareciam bem-vindos. Construíste algo bonito. Eleanor acenou. Nós construímos. Tu e a comunidade. Ela fez uma pausa. Não quero deixá-los. Vincent baixou os olhos. Pela primeira vez em décadas, a rejeição não o deixou zangado. Fez-lhe pensar. E se? Ele começou lentamente. Eu pedi outra coisa. Ela esperou. Ele respirou fundo. Então diz-me onde é que eu pertenço. A pergunta não carregava orgulho, nem comando, apenas honestidade. Eleanor estudou-o por vários segundos silenciosos. Então ela sorriu. Não à minha frente. Ele pareceu confuso. Ela aproximou-se para ficar ao seu lado. Essas duas palavras carregavam mais significado do que qualquer discurso que qualquer um deles já tivesse ouvido. Vincent sorriu, um sorriso genuíno e desinibido que suavizou anos de distância cuidadosamente controlada. Acho que gostaria de aprender como. Os meses seguintes transformaram tanto a Fundação Ashcraft como a Biblioteca Comunitária Riverside. Em vez de persuadir Elelânena a voltar para a mansão, Vincent escolheu um caminho diferente. A ala oeste abandonada da Biblioteca Ashcraft Estates foi renovada não como uma coleção privada exclusiva, mas como um centro de literacia gratuito, aberto a todos. Idosos, veteranos, crianças, famílias imigrantes, adultos que nunca tiveram a oportunidade de aprender a ler. Não havia placas de mármore a celebrar o nome Ashcraft, nem retratos a honrar a generosidade de Vincent. Quando os jornalistas perguntavam quem tinha financiado o projeto, a fundação simplesmente respondia: um amigo das bibliotecas. Só Eleanor sabia a verdade. Ela nunca a mencionou. Todas as manhãs de sábado, o centro de literacia tornava-se maravilhosamente caótico. Crianças corriam pelas portas carregando mochilas quase maiores do que elas próprias. Voluntários serviam chocolate quente. Professores reformados davam aulas a leitores com dificuldades. Estudantes universitários organizavam campanhas de recolha de livros. A outrora intimidante propriedade Ashcraft ecoava com risos em vez de formalidade sussurrada. E no meio de tudo isto, Vincent Ashcraft sentava-se numa pequena cadeira azul concebida para estudantes do jardim de infância. Um livro ilustrado descansava desajeitadamente nas suas grandes mãos. Era uma vez. Ele fez uma pausa dramática. Havia um dragão que... Voz errada. 3 crianças gritaram em uníssono. O dragão ainda soa como o avô de alguém. Outra criança levantou a mão. Esqueceste-te do esquilo outra vez. Vincent suspirou com derrota teatral. Esperava que nenhum de vocês notasse. Nós notamos sempre. A sala explodiu em risos. Do outro lado do canto de leitura, Eleanor cobriu o sorriso atrás de outro livro. Melhoraste, chamou ela do outro lado da sala. Mal, uma menina pequena abanou a cabeça. Ainda és mal, acrescentou outra gentilmente. Mas não tão mal como antes. Vincent pôs a mão sobre o coração. Aceitarei isso como progresso. Depois de a hora da história terminar, as crianças rodearam Elelânena, como sempre. Cada um queria mais um abraço, mais uma recomendação, mais uma promessa sobre a história da próxima semana. Vincent nunca interrompeu. Ele simplesmente esperava por perto,
empilhando cadeiras e recolhendo lápis de cor espalhados. Meses antes, ele poderia ter esperado atenção. Agora ele encontrava satisfação silenciosa em ver a bondade espalhar-se de uma pessoa para outra. Quando a última criança finalmente saltou em direção à saída com os seus pais, a sala instalou-se num silêncio pacífico. Eleanor caminhou com 2 livros ilustrados bem usados. Esperaste. Não me importo. Eu sei. Ela pegou na mão dele naturalmente, sem esforço, como se sempre ali tivesse pertencido. Ficaram juntos na biblioteca silenciosa, a luz do sol espalhando-se por prateleiras cheias de histórias que os sobreviveriam a ambos. Lá fora, a propriedade Ashcraft ainda carregava a sua reputação lendária. Rivais de negócios ainda respeitavam a sua influência. Políticos ainda solicitavam reuniões meses de antecedência. Muito pouco tinha mudado aos olhos do mundo. Tudo tinha mudado dentro das suas paredes. Um jovem repórter a preparar um artigo sobre o Centro de Literacia aproximou-se de Vincent antes de sair. Sr. Ashcraft, ele virou-se. Posso fazer uma última pergunta? Claro. Qual foi a coisa mais valiosa que alguém alguma vez te roubou? Vincent olhou para Eleanor, que estava a organizar livros infantis enquanto ajudava um menino a fechar a sua mochila antes de o lembrar de praticar a leitura com a sua avó. Ele sorriu suavemente. Nada. O repórter parecia confuso. Vincent continuou. Ela simplesmente foi embora e levou consigo a sensação de lar. Ele fez uma pausa. Mas ela também me mostrou que o lar não é um lugar que se possui. É algo que se constrói. Um ato de bondade de cada vez. Eleanor voltou, entrelaçando a mão na dele mais uma vez. Juntos, desligaram as luzes da sala de leitura. A mansão grandiosa atrás deles permaneceu uma das propriedades mais poderosas da costa leste. Mas para Vincent Ashcraft, o poder já não vinha do medo, da riqueza ou da reputação. Uma mansão podia comandar respeito. Um império empresarial podia comandar influência. Apenas a bondade podia fazer qualquer um deles parecer um lar.